que é que a gente pode esperar do final do governo Lula para esse ano? Bom, a gente está em um ano de eleição e já se começa a falar cada vez mais sobre isso, candidato X, candidato Y. Só que antes de qualquer outro político assumir a cadeira, a gente tem que entender o que é que pode acontecer até o final desse mandato. Vamos lá, e antes de mais nada, vamos entender um contexto histórico desse político que já é tão conhecido para o Brasil. Porque, afinal de contas, falar da história do Lula começa muito antes dos anos 2000. E, inclusive, é muito antes do primeiro mandato como presidente que ele teve, que foi ali em 2002. E antes daquela época, antes dele realmente virar presidente, não existia isso do Lulinha, paz e amor, como muitas vezes a gente viu. O personagem era completamente outro, um cara sindicalista muito mais radical do ABC paulista. E as propostas econômicas que ele tinha na época, principalmente, demonstravam muito isso. Pra você ter uma ideia, na primeira campanha eleitoral dele, que foi em 1989, o plano do governo do PT era assustador. Ele propunha uma auditoria da dívida externa, ou seja, dar calote na dívida. Ele propunha um controle estatal rigoroso sobre o câmbio, sobre o comércio exterior, incluindo a eliminação de importações consideradas não prioritárias, além de atacar diretamente os mais ricos, os ganhos especulativos e as grandes heranças. A ideia era ter uma reforma tributária que atingisse os 5% mais ricos da população. Para você ter uma ideia do impacto disso aqui nos dias atuais, na nossa realidade atual, de acordo com essa notícia aqui do portal Metrópolis, com base em uma pesquisa de 2024, as pessoas a partir dos 5% mais ricos do Brasil são aqueles com renda de R$ 8.400 para cima, enquanto que os 10% primeiros mais ricos têm uma renda aproximada de R$ 4.900 para cima. Então aquela reforma tributária visava bater nessa fatia de pessoas. E na época, o medo de um calote era tão grande no Brasil que o próprio Lula precisou desmentir que confiscaria a poupança, por exemplo, algo que quem fez foi o seu adversário, Fernando Collor, que negou que faria e, ironicamente, acabou fazendo. Mas o fato é que naquele ano ali de 1989, o Lula perdeu para o Fernando Collor. Aí depois de alguns anos veio 1994, o FHC estava no poder, quando a gente viu instaurado o Plano Real, um dos projetos que mais revolucionaram a nossa economia nos últimos 30 anos. E o PT estava lá, firmemente se posicionando contra ele na figura do Lula. A narrativa que o PT definiu era que o plano era como um golpe das elites e um estelionato eleitoral. Lula, inclusive, chegou a comparar o Plano Real com o fracasso do Plano Collor. O Aloysio Mercadante, até então vice-candidato do Lula aqui naquela época, resumiu bem a visão do PT sobre o Plano Real, dizendo não aderir ao plano por, abre aspas, profundas discordâncias com a concepção neoliberal que o inspira. Então isso aqui é um fato da história, o Lula estava contra o plano que acabou com a hiperinflação e por isso ele se tornou extremamente impopular naquela época. Por isso ele perdeu de novo, e mais uma vez pro FHC logo em seguida. Então foram 3 derrotas seguidas pro Lula e isso ensinou uma coisa muito importante para ele. Para ganhar uma eleição no Brasil, não bastava falar somente uma linguagem populista. E foi assim que a gente chegou nos anos de 2002, onde o Lula que disputou aquela eleição já não era o mesmo de 1989. Apesar de o mercado financeiro e as pessoas mais pró-economia terem a mesma visão daquele cara mais pró-sindicato e mais radical. O fato é que quando ele ganhou, a desconfiança era total. Naquela época, o Brasil não tinha tantas reservas internacionais para fazer frente à saída de recursos. O dólar disparou e o país parecia prestes a quebrar de novo. Foi então que Lula fez provavelmente um dos movimentos mais importantes da carreira política dele. Ele escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, um documento direcionado ao mercado, e Lula estava dizendo, em outras palavras, algo como eu mudei, eu não sou mais aquele cara que vocês temiam. Inclusive, vou manter todos os contratos do período FHC no poder. E assim ele assumiu o compromisso de manter o tripé da política econômica, respeitando a taxa de juros, tentando controlar a inflação. E aí aqui fica uma observação muito importante quando a gente vai estudar a história de 98% das figuras políticas. No final das contas, o que define as propostas de um político para o governo não são as suas ideologias. Eles são muito mais pautados pelo que vai pegar melhor frente à maior quantidade de pessoas para assim ele conseguir ser eleito. A carta ao mercado foi um belo exemplo disso. Fato é que o mercado de nariz torcido pagou para ver e o Lula venceu aquela eleição. E a gente entrou no primeiro governo Lula, que com surpresa começou a agradar o mercado. Ele realmente não rasgou os contratos. Pelo contrário, ele manteve o tripé da política econômica que tinha sido construída há 8 anos no governo FHC. Mas o fato é que o início daquele governo ali foi um choque, justamente por manter o tripé macroeconômico. E para controlar a inflação e desaquecer a atividade econômica da época, o Banco Central chegou a subir a Selic para 26,5%.
0,8% ao ano no final do primeiro trimestre de 2003. O resultado disso foi uma queda de 0,3% no PIB. Era um remédio amargo que estava sendo imposto ali, mas que funcionou. A partir dali, foi uma sequência de boas notícias para o governo. A economia global, muito puxada pela China, explodiu e o Brasil acabou surfando junto com o ciclo das commodities que se instaurou na época. O PIB, inclusive, nos anos Lula, de 2003 a 2010, cresceu em média 4,1% ao ano, um crescimento absurdo. A inflação caiu de 9,3% em 2003 a 3,14% em 2006. A bolsa chegou a subir 447% entre 2003 e 2006. Houve, inclusive, também uma grande mudança social. O salário mínimo teve um aumento real médio de 9% ao ano nos anos Lula. Estou falando aqui de um aumento acima da inflação. A pobreza, que é medida pelo Banco Mundial como pessoas vivendo com menos de 3 dólares e 10 centavos por dia, caiu cerca de 11% em 2003 e cerca de 4% em 2012. E o resumo dessa ópera foi o fato de que o Lula 1 agradou a Faria Lima e agradou ao discurso mais populista também. Parecia uma fórmula perfeita. Assim, Lula foi reeleito em 2006. E é aqui que a história começa a mudar de novo. O mercado, que amou o Lula 1, começou a desconfiar do Lula 2. E aí fica a pergunta, por que disso? O fato é que o boom das commodities continuava e o Brasil surfava na onda. Com o dinheiro que estava entrando, o governo construiu um colchão de segurança. As reservas internacionais cresceram expressivamente a partir de 2005, subindo de 6% para 20% do PIB entre 2005 e 2015. Só que nesse momento o governo também começou a gastar, e muito. Alguns economistas apontam que a partir da segunda metade do mandato de Lula, o governo se tornou mais populista com irresponsabilidade fiscal. Naquela época o governo lançou o famoso PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E quando a crise global de 2008 estourou lá fora, o Lula dobrou a aposta. Na tentativa de fazer parecer que aquela crise não estava chegando aqui, aquela famosa marolinha que ele citou na época, ele na verdade usou o Estado para dar créditos e incentivos à economia como um efeito contracíclico no momento. Naquela época isso foi visto como genial. O Brasil quase não sentiu a crise de fato, mas foi justamente ali que, para muitos economistas, a semente do descontrole foi plantada. O fato é que tudo isso fez o Lula terminar o mandato com 87% de aprovação, conforme pesquisa do Ibope da época. E assim ele elegeu sua sucessora. A partir daquele momento a gente entrou num período que assombra a nossa economia até hoje. Foi através da nova matriz econômica do governo Dilma que a gente viu as políticas que fizeram o gasto público sair do controle completamente, se instaurarem. Os dados compilados pelo Nexo Jornal mostram essa virada. A dívida bruta, que caiu para 60% do PIB em 2013, explodiu de volta para 74% em 2015. O desemprego, que tinha atingido a mínima histórica de 4,3% em dezembro de 2014, disparou e reverteu a tendência, atingindo mais de 11% em abril de 2016. O PIB entrou numa profunda recessão, caindo 0,8% já no primeiro trimestre de 2015. E aí o resto da história nós conhecemos. O impeachment entrou por manobras fiscais, veio Lava Jato, veio prisão, veio soltura e uma eleição em 2022 que foi vencida por uma margem mínima pelo Lula. Ele estava de volta, mas o país já não era mais o mesmo de 2002, 2003 e ele também não era. No último ciclo eleitoral, a gente viu o Lula vencer a eleição mais acirrada desde 1988. E aí esse terceiro mandato que a gente vive, ele começou com uma contradição. A narrativa era uma, só que a realidade era outra. Primeiro, se a gente olha para algumas coisas, elas realmente parecem positivas. A alta da bolsa nos últimos períodos, principalmente quando a gente olha para o ano 2025 e 2026, e a queda do dólar nesses últimos 12 meses que a gente tá agora, marcaram muito nossa história, nossa memória recente. O dólar, que chegou a superar a casa dos R$6, hoje volta para a casa dos 5,14. E é claro que isso aqui envolve muitos outros fatores e iniciativas econômicas internacionais, como a própria intenção lá dos Estados Unidos em desvalorizar a própria moeda, o que fez o dólar cair por aqui e atraiu capital estrangeiro para o Brasil, valorizando a nossa bolsa. Então existe muito mais dedo lá de fora do que daqui de dentro nesse contexto. Mas apesar disso, quando a gente olha para o que pode acontecer daqui para frente no Brasil, a gente não vê uma história tão bonita assim. E aí o porquê disso? Porque, por um lado, a gente tem uma inflação que ficou acima dos 4% em 2025 e segue operando mais ou menos nesses números nesse momento em 2026. A expectativa é uma leve queda para um pouco abaixo de 4% até o final desse ano. Por outro lado, o mais preocupante é o que pode acontecer com a nossa dívida pública. Principalmente porque não existe o controle de gastos necessário que a gente precisaria ver no país para que a dívida não continue crescendo de forma tão acelerada como ela está. Principalmente no momento de juros em 15% ao ano. Esse é um roteiro que é praticamente insustentável para qualquer economia. No fim de 2024, só o custo com a dívida já tocava quase 900 milhões de reais por ano, por causa dos juros mais altos. Nesse gráfico aqui, que já é um pouco mais antigo, de 2021, só os juros e as amortizações
já representava mais de 50% de todo o orçamento federal. Hoje, a nossa dívida representa quase 80% do nosso PIB. Inclusive, com previsões oficiais de que as contas do governo, se não forem resolvidas, podem colapsar já em 2027, quando o novo governo, seja quem for, assumir daqui para frente. O setor produtivo do Brasil, segundo alguns analistas, está com um péssimo humor e estímulo zero para investir. Juntando tudo isso, a própria popularidade do Lula caiu, com pesquisas de 2025 mostrando a desaprovação de 56%, superando a aprovação que estava em 41%. A rejeição ao PT e o Lula continua significativa. Buscando as pesquisas mais recentes aqui, o que a gente vê é uma rejeição que segue alta para o Lula na eleição que temos esse ano, onde o não votaria de jeito nenhum marca 48,2%. E aí, junta tudo isso, a gente ainda viu um momento de reforma tributária, que na narrativa busca simplificar a cobrança de impostos, o que poderia ser muito bom, mas se for mal feita, pode prejudicar ainda mais em um assunto que já é muito confuso e caro para todo brasileiro. E é justamente por causa dessa nova reforma tributária que muita gente tá na dúvida se vai precisar pagar mais imposto, como é que vai ficar daqui para frente. Inclusive, se você também quer saber como é que a reforma tributária vai impactar o teu caso específico, a tua empresa de forma individual, aí eu te convido para participar de uma live exclusiva que a gente vai fazer somente para clientes e alguns convidados aqui do Clube do Valor, para falar sobre o novo imposto para o investidor, como é que você pode proteger o seu patrimônio da reforma tributária. A gente vai te falar sobre os cuidados que você precisa ter com as novas regras, o que é que muda para investimento em renda fixa e em renda variável, qual será esse novo jogo do imposto mínimo e um plano de ação, com passo a passo para cada caso daqui para frente. Para você participar dessa aula é totalmente gratuito, ela vai acontecer no dia 5 de março às 19 horas, é só você clicar no link aqui embaixo, colocar seus dados e participar desse bate-papo que vai ser com o André Train, um dos nossos sócios aqui do clube, e o nosso parceiro Gabriel Spiller, que é especialista em direito tributário. E aí é nesse cenário de desconfiança e economia frágil que se desenha a eleição para 2026. O maior medo do que pode acontecer no final do governo Lula é se repetir o filme eleitoral que a gente vê basicamente a cada 4 anos. Um governo que está no poder atualmente usando toda a máquina pública para gastar mais dinheiro e se colocar numa popularidade mais alta. Tudo na intenção de se manter no poder, seja se reelegendo ou colocando um candidato que ele prefere. E aí a gente chega nesse momento pensando, tá, mas como é que nesse contexto inteiro eu posso defender o meu patrimônio, o que é que eu posso fazer para investir melhor num momento assim? E aqui eu preciso ser extremamente transparente com vocês. A coisa mais importante que você precisa fazer é separar muito bem dentro da tua cabeça o teu eu investidor, aquele cara que gosta de saber sobre as notícias políticas, econômicas, até para tomar uma decisão de voto, conseguir ter uma opinião política bem desenhada. Mas esse cara precisa ser um outro do teu eu investidor, o cara mais racional, que analisa o histórico de como ele foi, independente das narrativas. E você começa a aplicar somente estratégias de investimentos validadas. O grande erro da maioria das pessoas é misturar essas duas personas e se confundir em tomada de decisão de investimentos que leva em conta uma opinião política. Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai pensar, poxa Felipe, mas vocês têm um viés muito grande para trazer todo esse histórico aqui desse vídeo. Sendo bem franco com vocês, é óbvio que a gente tem. Todo mundo que vai falar alguma coisa para vocês tem um viés próprio de instituição por trás. O nosso viés aqui no Clube do Valor acaba sendo um viés mais pró-economia, um pouco mais liberal, que depende menos de política. E quando a gente olha para os fatos históricos que eu me esforcei para trazer para vocês aqui no vídeo, a gente entende que tem muita coisa atualmente que vai contra totalmente a nossa filosofia e ao que a gente acredita. Mas o fato é que a gente precisa falar de investimentos. E quando o assunto é investimentos, as narrativas elas passam a perder poder. E a gente precisa entender o que acontece nos mercados, independente de quem está eleito ou quem não está. E quando a gente olha para isso no histórico passado, a gente entende que no próprio Brasil, a Bolsa de Valores, por exemplo, o nosso índice de ações, que nem é a melhor forma de representar as melhores ações da Bolsa, ele teve uma alta significativa nas últimas décadas, independente de quem era o político que era presidente ou independente do viés político, se era mais de direita, se era mais de esquerda. A mesma exata coisa aconteceu nos Estados Unidos, onde independente das trocas de governo, a gente viu a Bolsa com uma direção somente, que é para cima. Se a gente olha as nossas próprias estratégias de investimento que a gente já desenhou aqui no Clube do Valor, quando a gente testa elas no passado, as carteiras com as estratégias bem desenhadas, elas tiveram uma performance inclusive muito acima do Ibovespa nos últimos 21 anos, onde a gente viu vários governos diferentes passando, inclusive várias das crises que a gente citou aqui no vídeo. Uma carteira como essa teve uma rentabilidade de mais de 15% ao ano, mesmo com tudo isso acontecendo, o que foi capaz de transformar um investimento de R$300 mil lá em 2004 em mais de R$5 milhões hoje. Percebe que agora a gente muda a nossa forma de enxergar, muito mais racional, com base em dados, em números, do que emocional, focado em narrativas?
É assim que tem que ser quando a gente fala de investimentos. E para você se proteger e investir bem em qualquer cenário, tudo que você precisa é, primeiro, de uma mentalidade de longo prazo. Lembrar que ao longo do tempo, os teus investimentos vão passar por flutuações mesmo, principalmente se você for um investidor mais arrojado. Mas que para quem olha lá para frente, os resultados acabam aparecendo, como eu te mostrei. Mais do que isso, você precisa passar por esse momento investindo com uma boa estratégia. No nosso ponto de vista, existe um processo de 3 passos para você fazer isso. O primeiro deles é manter uma alocação muito clara da tua carteira, independente do que está acontecendo no mercado. É você definir muito claramente as porcentagens que você quer em cada uma das classes de ativos do teu portfólio. Afinal de contas, como demonstram vários e vários estudos econômicos, esse processo de manter as alocações muito claras na tua carteira representa quase 94% do teu resultado ao longo do tempo no teu portfólio, na tua carteira de investimentos. Depois, definidos as porcentagens claras de macroalocação, como a gente costuma chamar, você precisa passar por um processo de diversificação. Não adianta querer pegar a tua carteira, dizer que 30% dela vai ser em ações aqui no Brasil, mas na hora de investir em ações brasileiras, você escolhe somente uma e coloca 30% do teu portfólio somente em uma ação. Esse não é o caminho correto dos investidores vencedores ao longo do tempo. Já está mais do que provado que um portfólio diversificado entre classes e entre ativos diferentes acaba apresentando uma performance muito maior no longo prazo do que ativos individuais. E por fim, passado pela macroalocação, pela diversificação, você precisa de um processo de rebalanceamento constante do teu portfólio. Afinal de contas, o mercado vai se mexer para cima e para baixo e a cada mais ou menos 3 meses, uma vez por trimestre, você precisa reenquadrar a tua carteira de acordo com o teu objetivo de macroalocação que você tem. Perceba como esse processo de rebalanceamento claro, segundo esse estudo aqui de uma pessoa que realizou rebalanceamentos trimestrais contra uma pessoa que não fez rebalanceamento, a barrinha azul, demonstrando os retornos anuais dessa pessoa, foram significativamente mais altas do que as barrinhas cinzas para trazer retornos médios positivos para as carteiras. E aí é justamente seguindo um processo como esse que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, sabendo que independente do que acontecer com o governo daqui para o final do ano, a sua carteira de investimentos vai estar bem alocada por longo prazo. Afinal de contas, a gente não tem controle nenhum absoluto sobre o próximo presidente, a próxima crise ou a próxima guinada financeira que nosso país vai dar. Agora, sobre a tua carteira de investimentos, aí sim, você tem controle total e específico em como você vai tomar decisões sobre ela. Então, tudo isso eu te mostrei como é que foi a história do Lula, o que pode acontecer daqui para frente e como é que você se protege, como é que você investe bem, mesmo nesse cenário ou em qualquer outro. Agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.